No vídeo passado, a gente falou sobre o rei Salomão e também sobre o tapete mágico dele e os djinn. A Bíblia fala sobre como ele é sábio e tal, e eles focam nisso. Mas você sabia que ele é conhecido pelos muçulmanos e, como você vai ver nesse vídeo, é conhecido até pelos tibetanos porque ele voou para o Tibete? E isso supostamente foi milhares de anos antes de o homem ter a capacidade de voar, ou milhares de anos depois, dependendo de como você vê isso. Mas o que a Bíblia não menciona, e acho que é um detalhe muito importante da história, é que o grande templo de Deus foi construído com a ajuda dos djinn, ou demônios. Aparentemente, a localização de seu famoso ouro foi apontada pelos djinn. Mas antes da gente começar a falar sobre tudo isso, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sino para não perder os próximos. E se gostar do conteúdo, deixe o seu like que ele ajuda no engajamento do canal e alcança mais pessoas aqui no YouTube, fazendo com que o nosso canal cresça. E isso me ajuda demais. Lembrando também que ainda restam vagas no Estudo Tempo Fantasma, mas já estão acabando, para essa primeira turma com desconto. Esse estudo que mostra como 1000 anos foram introduzidos na história da humanidade e como várias figuras históricas foram duplicadas ou simplesmente não existiram, baseado nos estudos do matemático russo Anatoly Fomenko. Vou deixar o link na descrição e comentário fixado. Mas vamos começar com o que Nicholas Roerich escreveu sobre o rei Salomão. Nicholas e Helena Roerich eram basicamente o que se poderia imaginar como um filme de Hollywood do final do século XVIII, início do século XIX. Exploradores que vagavam pelo mundo, intelectuais e místicos de alta classe, bem educados e bem financiados. Agora, se você não sabe, nesse período geral, as pessoas gostavam muito do paranormal. Assim, todos esses tipos da alta sociedade realizavam sessões espíritas e usavam tabuleiros Ouija e, é claro, provavelmente 99% de tudo isso era fraude. Mas ainda assim sobra o 1%. Tenho certeza de que todos já ouviram falar dos alemães de alto escalão que se dedicavam ao ocultismo e ao esoterismo. Bem, não eram apenas eles. Todos os governos do mundo estavam buscando essas informações e artefatos. Nicholas e Helena eram expatriados russos, mas desertaram para os Estados Unidos. E os Estados Unidos os enviaram, acho que 2 vezes para o Tibete. Em uma das vezes foi sobre o pretexto de estudos erosivos e de plantas, mas o que eles realmente estavam procurando era uma entrada para Shambhala. E tinha também uma pedra que dizem que era um fragmento de um meteorito que poderia ajudar a localizar as entradas para Shambhala, a cidade interior da Terra. Eles eram como Indiana Jones de sua época, bem educados e com coragem para fazer uma expedição de 5 anos em um território basicamente desconhecido para os ocidentais. Eles afirmam que fracassaram em sua expedição e não encontraram nada. E existe um período de 12 meses de uma expedição de 5 anos que não foi contabilizado. Portanto, algumas pessoas especularam que eles realmente encontraram alguma coisa. E eles pararam em Moscou, que era um pouco fora do caminho, por algum motivo. Por isso, muitas pessoas especulam que eles eram agentes duplos. Mas eles conheciam pessoas em altos cargos nos Estados Unidos. Até mesmo o presidente, Franklin Roosevelt, os enviou pessoalmente para essas missões no Tibete. E eles têm seu próprio museu em Manhattan. E o Pacto Roerich é, segundo eles, em defesa de objetos culturais, descobertas e tudo mais, o que significa que os Estados Unidos se apropriaram de todas as culturas antigas para eles mesmos. Nicholas também é pintor, e dizem que eles literalmente saíram com fardos de pinturas. Foram cerca de 3.000 obras de arte que ele criou na estrada. Vou mostrar para vocês as incríveis pinturas dele aqui. E, à medida que as coisas avançam, elas começam a se tornar cada vez mais esotéricas. Mas vou mostrar a arte dele enquanto leio o que ele escreveu sobre sua viagem ao Tibete e como tudo isso está ligado ao rei Salomão. Estamos em 1934.
Hoje, as primeiras páginas de todos os jornais são dedicadas às tentativas ousadas de conquistar o espaço e o ar. E no deserto arenoso, seu guia lhe conta sobre os aparelhos voadores do rei Salomão, até agora na concepção do povo. E ele está falando do povo tibetano. O rei Salomão voa em seu milagroso aparelho voador sobre os vastos espaços da Ásia. Muitas montanhas na Ásia são coroadas com ruínas ou pedras com a marca de seu pé ou joelho, como evidência de suas orações de longa duração. Esses são os chamados tronos de Salomão. E a propósito, alguém já notou como a internet está ficando cada vez menor? E eu tô falando sério, tipo, todas as informações estão desaparecendo e se reduzindo a nada. A história dele se teletransportar magicamente, o trono da rainha de Sabá. Eu quero dizer, eu sei onde encontrar essas coisas, mas se você simplesmente pesquisar esse material diretamente, e eu tenho feito muito isso, fazendo todos esses vídeos aqui, tudo está desaparecendo da internet. Mas esse é um assunto diferente. De qualquer forma, você olha para esses templos no topo das montanhas e se pergunta qual foi a inspiração para aquilo. Eu fico me perguntando se isso tem alguma coisa a ver com isso. Mas ele continua. O grande rei voou para essas montanhas. Ele alcançou todas as alturas. Deixou para trás as preocupações de governar e aqui revigorou seu espírito. Essa montanha de Salomão aí? Outra coisa que não consegui encontrar. Tem também os tesouros ocultos de Salomão, a sabedoria de Salomão e o misterioso poder do anel de Salomão. Várias coisas. Mas a quem mais a Ásia dedicou tanta admiração e tanto respeito? Agora, é realmente interessante que ele diga isso, porque eu diria que o Buda, eles prestaram muito respeito ao Buda. Bom, eu não sabia disso antes. Eu tomei em choque porque, atualmente, o que ele diz é que, de acordo com a lenda local, há alguns anos, quando Sua Santidade, o Dalai Lama, sobrevoou Tuva, ele viu a luz brilhante da pegada do Buda. Interessante que tem até um trecho dos Simpsons que mostra o Dalai Lama voando. Mas aqui a gente tem Nicholas Roerich, que foi até lá e obviamente viu o lugar. Ele fez todas essas pinturas de todos esses lugares ao redor do Tibete. E ele diz que a lenda local é que o rei Salomão voou para o topo de todas essas montanhas e deixou sua pegada. E eles construíram os tronos de Salomão no topo dessas montanhas. E que não há mais ninguém para sequer compará-los a eles. Mas agora temos templos budistas no topo de todas as montanhas com as pegadas do Buda, e eles ainda têm uma história de alguém que sobrevoou, só que era o Dalai Lama. Dizem também que os devotos construíram um pedestal de oferendas e uma escada de 7 degraus no local. Para mim, isso é muito parecido para ser uma coincidência, mas dizem que o trono de Salomão tinha 6 degraus e um estrado de ouro. Portanto, se você acrescentar o estrado de ouro, serão 7 no total. E, bem, se eu te mostrasse uma foto e dissesse que esse é um monumento dedicado a Salomão, você acreditaria em mim, certo? Então, parece que foi isso que construíram ali. Isso ainda não me convenceu, mas vamos seguir em frente. Assim, Roerich ainda estava escrevendo sobre as histórias que os habitantes locais lhe contaram. Outros animais também serviam ao rei, e a propósito, o rei Salomão podia falar com os animais. Mas um muçulmano que veio para Caxemira com sua caravana pela fronteira afegã nos contou que até as formigas ajudaram o grande Salomão a construir o templo. Começando com os grandes Jin, os espíritos do ar e do fogo, até as formigas, todos trabalharam na construção. E, em oração incessante, o rei Salomão controlou sem interrupção o trabalho das forças da natureza para a criação do maravilhoso templo. Daí a gente tem Salomão usando esse anel mágico e ele tá só meditando e controlando as forças dos animais e até mesmo dos Jin, que a gente já vai falar daqui a um minuto. O que seria isso exatamente? Estamos realmente falando de algum tipo de ser interdimensional sobrenatural ou esse anel de Salomão é alguma tecnologia antiga? Eu sei que esse assunto de tecnologias antigas é sensação no YouTube, assim como a série dos alienígenas do passado conquista um monte de gente por aí.
Mas quando eu pensava nos antigos, nesse povo antigo, pensava no avanço deles, eu pensava em algo espiritual e telepático, talvez alguma coisa psicocinética. Mas na tradição muçulmana, os Jinn foram a primeira criação. Eles foram a criação anterior à humanidade. E os anjos do céu desceram e lutaram com eles, eliminando a maioria deles. Sobraram alguns e Oblis, o melhor dos melhores Jinn, que trabalhou até o sétimo céu, bem ao lado de Deus, recebeu a ordem de se curvar diante de Adão, quando Deus o criou, e Oblis disse: "Não, isso é barro, isso é oco, isso não é nada. Eu sou feito de um fogo sem fumaça. Sou melhor do que essa criação. Não vou me curvar." Então ele se tornou o Shaitan, que é o que chamamos de Satanás no mundo ocidental. E os Jinn tinham famílias, tinham tribos, tinham tudo que os humanos tinham, basicamente. Mas eles eram feitos de algo diferente. E é uma espécie de viagem pensar que pode haver outras entidades em um plano dimensional diferente, bem aqui na mesma Terra, que podem interagir conosco de uma determinada maneira. Pode parecer bobo pensar nisso, mas eu acho que isso é uma espécie de coisa pré-programada em nós, sabe? Porque todas essas pessoas superiores que assumiram o controle das religiões, das igrejas, todos nós sabemos que eles fazem coisas estranhas, das quais a gente não pode nem falar aqui no YouTube. E adivinha só? São eles que têm todo o dinheiro e poder no mundo. Então, será que eles são muito mais espertos que todo mundo? Ou será que existe algo mais acontecendo? Apenas algo para você pensar aí. Vamos continuar com a história do Roerich. Quando a força do rei começou a se esvair e ele sabia que sua hora de passar para o outro mundo estava próxima, ele ordenou aos Jinns que terminassem a construção sem ele. Mas os espíritos tentadores responderam que, na Terra, concordariam em se submeter somente a ele, mas que, sem ele, estariam livres. Então, o rei Salomão, fortalecendo-se espiritualmente e apoiando-se em seu cajado, permaneceu no templo, convocando todos os seus poderes para a tarefa. Embora no momento em que seu espírito partiu, o corpo permaneceu imóvel e ereto para que os Jinns tentadores não pudessem fugir. E nenhum ser vivo ou Jinn sabia que o espírito do rei já havia partido, nem se atreveu a se aproximar do governante que estava imóvel. Mas a menor trabalhadora do rei, a formiga, começou a roer o cajado do rei, até que a madeira, tendo sido devorada, o corpo do rei caiu e todos viram que seu espírito havia partido. Mas o grande templo permaneceu. E isso fica cada vez mais doido, porque aqui a gente tem uma história do rei Salomão partindo aí pro pós-vida sem que ninguém perceba. Ele simplesmente está apoiado em sua bengala e existe todos esses monges budistas que simplesmente deixaram seus corpos exatamente da mesma forma e sem nenhuma interferência. Eles simplesmente se mumificam e não se decompõem. Então, falando sério, o que está acontecendo aqui? Será que o Roerich se enganou e trocou a história do Buda pela do rei Salomão e disse ao mundo que era isso que estava acontecendo? Ou será que todo mundo estava simplesmente emulando e adorando o rei Salomão e eles pegaram a história dele e a substituíram pelo Buda fazendo tudo isso? Tem algo completamente errado aqui. Sendo assim, vou pesquisar mais, refletir um pouco mais e provavelmente vamos ter que falar sobre isso novamente. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Como sempre, deixe o seu comentário. Se você já sabia sobre essa história, comenta aqui embaixo pra gente discutir a respeito. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like que ele ajuda demais aqui no crescimento do canal. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino para não perder os próximos. Lembrando mais uma vez que as vagas para o estudo do Tempo Fantasma estão acabando, então não digam que eu não avisei, o estudo vai ser fechado quando acabarem as vagas. E daí só vou reabrir novamente quando o estudo tiver terminado, tá? Esse pré-lançamento que eu fiz, o estudo tá pela metade do preço, então aproveita, cadastre o seu nome aí embaixo para você receber a sua vaga. Se você não sabe o que é a teoria do tempo fantasma, é esse estudo que mostra como 1000 anos foram introduzidos na história da humanidade.
todas as evidências que mostram que Jesus é da era medieval, os zodíacos descriptografados e muitos outros assuntos interessantes. Se você não assistiu à live que eu trato desse assunto, vou deixar ela aqui no card. E como sempre, links na descrição e comentário fixado. E se você chegou recentemente no canal, vou deixar 2 vídeos aqui na sequência para você assistir e conhecer mais o canal A Chave Mestra. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.